Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 16º domingo do tempo comum, dia 20 de julho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, Jesus foi a uma cidade chamada Betânia e fora hospedado por uma mulher de nome Marta. Marta pôs-se a trabalhar desesperadamente para poder acolher bem a Jesus. E ela percebeu que sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus, escutando a sua palavra. Por isso ela disse a Jesus: Mestre, não te importas que eu me mate de tanto trabalhar, enquanto Maria fica aí a escutar a sua palavra? Mande que ela venha me ajudar. Jesus então olhou para Marta e disse: Marta, Marta, tu anda muito atarefada e atribulada. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. Uma palavra que é fonte de água viva para revigorar minhas energias e as suas energias. Uma palavra que vai concedendo a mim e a você o entendimento das coisas de Deus, o Espírito do Senhor. E nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus é um dos 3 elementos espirituais, ou exercícios espirituais, que farão com que eu e você progressamos na fé. A oração pessoal, escutar Jesus, estar aos pés de Jesus. A leitura diária da palavra de Deus também, perceber o discernimento que Deus nos concede. E a vida sacramental. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos Abraão tendo um discernimento espiritual para perceber que aqueles 3 homens que ele não conhecia e que se acercaram da casa dele no carvalho de Mambré, ali estava Deus passando em sua vida. E como é importante esse ensinamento para que eu e você também aprendamos a perceber que Deus se comunica conosco nos acontecimentos da história, nos acontecimentos da vida. A partir daquele momento, quando viu aqueles 3 estranhos, Abraão percebeu que era uma passagem de Deus em sua vida. Por isso ele foi até eles, convidou-os a permanecer com ele e começou a preparar comida e bebida para que eles pudessem comer e beber. E no final de todo esse relato, um deles vai dizer: no ano que vem, quando eu voltar, a tua esposa Sara estará grávida. Ali estava um Abraão desiludido, cansado, mas que naquele momento teve a intuição do Espírito para perceber que Deus estava passando em sua vida. Por isso ele acolhe aquelas 3 pessoas como se fosse o próprio Deus que passasse. Jesus hoje é acolhido na casa de 2 irmãs, Marta e Maria, na cidade de Betânia. As 2 ficaram muito felizes porque Jesus chegou na casa delas, porque Jesus quer ser acolhido em nossas casas. E a casa que Jesus quer permanecer é a nossa vida, é o nosso coração. Agora, 2 modos de acolhimento nos são apresentados no Evangelho de hoje, que são 2 dimensões da vida espiritual: a atividade pastoral e a contemplação. Marta e Maria são essas 2 dimensões que eu carrego e que você também carrega: a atividade pastoral e a contemplação. Aqui nós encontramos então uma Marta atarefada e atribulada, porque ela quer acolher bem Jesus, ela quer acolher, a intenção dela é reta, é boa, só que ela está equivocada em não escutar Jesus, porque ela pensa que é tão somente preparar as coisas de comer, preparar isso, é importante sim, mas não é só. Uma pessoa quando chega à nossa casa não quer só comida, ela quer também ser acolhida, e é muito importante esse acolhimento. Por isso Marta está atribulada nos trabalhos, Maria sentada aos pés de Jesus escutando. E como Marta está atribulada, ela começa a se queixar, porque quando nós estamos atribulados e cansados, nós também começamos a nos queixar. E Marta vai queixar-se com Jesus dizendo: Mestre, eu estou aqui tão ocupada e atribulada, e minha irmã aí sentada aos seus pés ouvindo sua palavra, mande que ela venha me ajudar. Jesus vai olhar para Marta com muito carinho e vai dizer para ela com sensatez: Marta, Marta, tu anda muito ocupada e atribulada.
Maria, porém, escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Não que Jesus esteja desmerecendo o trabalho de Marta, o acolhimento de Marta, e nem exaltando o trabalho de Maria. Não, porque são as duas dimensões espirituais que eu carrego em mim e que você carrega em você, Marta e Maria. O que acontece é que Marta está tão ocupada e atribulada, como muitos pastoralistas de nossas paróquias também, estão tão ocupados em fazer tanta coisa, tanta pastoral, tanto trabalho, que eles não têm tempo de rezar. Eles não têm tempo de escutar a palavra de Deus e acham que não precisam nem rezar e nem tampouco escutar a palavra de Deus, que basta somente a atividade pastoral, o ativismo pastoral. E isso vai produzindo enfermidade espiritual, isso vai produzindo enfermidade moral, isso vai enfraquecendo as energias a tal ponto que daqui a pouco a pessoa abandona o caminho e ela não ficou com nada, porque ela não ficou nem com o trabalho e nem com a consolação da palavra. Jesus olha para Marta e diz: Marta, você está fazendo muito bem, mas você está muito atribulada, muito ocupada. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, e é verdade. Chegará um momento que eu não poderei mais subir as escadas, que eu não poderei mais pregar, que eu não poderei mais caminhar livremente para lá e para cá, que eu não poderei mais realizar o tanto de pastoral e missão que eu faço. E nesse momento que eu não puder mais, a única coisa que vai me bastar e vai me ficar comigo é o Senhor e tudo aquilo que eu construí durante toda a minha vida espiritual. Agora, se uma pessoa não tem vida espiritual, fica muito difícil. Há um ditado japonês que vai dizer que a água rasa é barulhenta e a água profunda é silenciosa. Porque às vezes nas nossas atividades pastoral nós falamos muito de Deus, pregamos Deus, mas nós não falamos com Deus. Nós não temos tempo nem coragem de falarmos com Deus. Nós não temos paciência de falarmos com Deus. E isso vai produzindo na igreja uma enfermidade de desnutrição espiritual muito grande, que muitas vezes a igreja terá que ficar entubada, porque os pastoralistas não têm espírito, não têm sangue e oxigênio para levar a vida pastoral da igreja, o que Maria está recebendo. Por isso Jesus diz: isso não lhe será tirado. Isso não lhe será roubado. Jesus não está contrapondo Marta e Maria. As duas se unem, as duas se congregam, as duas se harmonizam. Um pé na terra, um pé no céu. Um olho na terra, um olho no céu. Por isso, Jesus agora chama a atenção de Marta, porque ela, ocupada e atribulada, ela não tem tempo para escutar a palavra. Ela não tem tempo para sentar aos pés de Jesus. Ela não tem tempo para vivenciar essa intimidade com o Senhor. E sem essa intimidade não existe evangelização. Existe atividade pastoral. Uma coisa é atividade pastoral, outra coisa é evangelizar alguém. Uma coisa é pregar, outra coisa é comunicar o Espírito que sai da palavra de Deus, o que Maria está recebendo. Por isso Jesus diz a Marta: você está muito ocupada e atribulada. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Nós podemos encerrar com o texto de Paulo aos Colossenses hoje, onde ele vai dizer justamente isso, que ele está trabalhando na igreja que é corpo de Cristo. E por causa dessa igreja ele se sacrifica, ele se oferta, ele se entrega, porque ele é portador de um mistério que Deus manifestou, que Deus revelou. Um mistério escondido durante séculos e séculos e que agora o Senhor revelou. Os pagãos também podem ser povo de Deus. Aos pagãos também é oferecida a salvação, porque já não há mais grego e nem judeu. Agora é a fé em Jesus Cristo. Por isso o apóstolo diz: eu completo a dor de Cristo em meu corpo, porque todos nós somos chamados a sofrermos também por causa do Evangelho, para que o Evangelho aconteça. Não uma ideologia, não uma teoria, não uma doutrina, mas uma pessoa, Jesus de Nazaré, aquele que quer ser hospedado em nossa vida e em nosso coração. Durante esses dias eu estarei ausente da internet, não poderei produzir esses vídeos, porque estarei acompanhando os nossos irmãos vindos da Guatemala, que vêm conhecer o Brasil. Então talvez eu não terei internet e talvez não terei muito tempo para produzi-los. Assim que regressar a Guatemala, eu recomeço os meus vídeos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Marta e Santa Maria, roga por nós. Amém.